Pessoal, na aula de hoje a gente vai estudar os bancos comerciais, essas instituições aí que são bem importantes, né, no nosso sistema financeiro e que aparecem bastante em prova. Então, bastante atenção aí nessa aula. Bom, a gente já viu, né, os órgãos normativos, supervisores do Sistema Financeiro Nacional. A gente começa a ver então os operadores agora, começando aqui pelos bancos, especificamente o banco comercial. Bancos comerciais, tá? Eles são instituições financeiras, correto? Eles fazem a chamada intermediação financeira e podem ser tanto privados quanto públicos. Ou seja, o capital que faz parte aqui do banco comercial, ele pode ter vindo de esfera privada ou esfera pública, né? O governo pode ter capital aí em um banco comercial. E eles são constituídos sob a forma de sociedade anônima. O que é isso? Isso daqui tem a ver lá com o direito empresarial, tá? Significa dizer que o capital social, o dinheiro que está ali dentro do banco comercial para que ele possa fazer suas operações, né? Por exemplo, pensa assim, eu, por exemplo, quero fazer um banco comercial. Eu posso, né? Porque ele pode vir aqui de iniciativa privada. Eu tenho ali 500 mil reais. Eu vou pegar esses 500 mil reais e vou colocar no CNPJ aqui do banco comercial. Esse vai ser o capital social para que o banco ele possa começar a executar suas atividades. Então, iniciativa privada porque fui eu, né? Eu não sou o governo. Coloquei ali os 500 mil. E, além disso, quando eu criar esse banco comercial, eu vou ter que fazer ele sob a forma de sociedade anônima. O que quer dizer isso? Eu vou ter que pegar esse capital social, que são os 500 mil reais que eu coloquei, e vou ter que dividir ele em ações. Tá? Aí eu posso dividir em 10 ações, por exemplo. Nessa situação, eu vou ter 10 ações, que cada uma vai ter o valor de 50 mil reais, que totalizam os 500 mil reais do capital social desse banco. É uma das formas que o direito empresarial aceita, né? Tem outras. Sociedade anônima ou ainda sociedade por ações é justamente isso, é dividir o capital social em ações. Claro que se eu estou sozinho aqui no banco comercial, não tem muita relevância, né? Mas vamos supor que eu e o meu irmão, a gente cria aqui o banco comercial. Cada um colocou 250 mil reais. Então a gente vai dividir as ações aqui para cada um. Agora eu vou ter 5 ações e ele vai ter 5 ações. Né? Pode ser que um tenha 8 ações, outro tenha 2. E o importante é saber aqui que a responsabilidade dos sócios ela é limitada à quantidade de ações que eles têm. Então, é isso que quer dizer aqui que ele vai ser constituído sob a forma de sociedade anônima. Por que eu estou dando ênfase a essa partezinha aqui? Porque ao longo das aulas aqui, conforme a gente vai estudando os operadores, vão ter instituições que vão ser pela forma de sociedade anônima, tem outras que vão ser por outras formas, como sociedade por cotas limitadas, por exemplo. Então é só para vocês entenderem o que é isso, né? Para ver que. Para vocês terem uma ideia e não acabarem pecando nas questões, porque aparece bastante aqui, dizendo que ele tem que ser constituído sob outra forma, por exemplo. Então agora vocês sabem que os bancos comerciais têm que ser sociedade anônima. E vocês sabem que sociedade anônima é dividir em ações, tá? E só vou colocar aqui do lado para não deixar de colocar e deixar bem claro para vocês, além de sociedade anônima, outro nome que pode aparecer, como eu falei para vocês, é sociedade por ações. As duas são a mesma coisa. Bom, vamos lá. A função básica de um banco comercial é de intermediar operações entre quem empresta e quem precisa de dinheiro. É a chamada intermediação financeira que a gente viu lá no começo. Ele é autorizado a captar via depósito à vista ou a prazo. A gente já vai ver o que é isso, tá? Seu objetivo principal é proporcionar, e aqui essa definição vocês têm que levar, tá? Proporcionar o suprimento de recursos necessários para financiar a curto e médio prazo o comércio, a indústria, as empresas, prestadores de serviços, as pessoas físicas e os terceiros em geral. O que tá esse tópico aqui está falando? Ele está falando que o principal objetivo do banco é emprestar dinheiro a curto e médio prazo para o comércio, indústria, empresas e pessoas em geral. Tá? É isso, basicamente, proporcionar o suprimento de recursos é emprestar dinheiro. Apenas atentem, tá? Que é no curto e médio prazo, porque se a gente estiver falando em longo prazo, não é o foco aqui dos bancos comerciais. Em sua denominação social, ou seja, lembrem que eu coloquei os 500 mil para criar o banco, eu vou ter que chamar esse banco de alguma coisa, né? Então, em sua denominação social, que é o nome dele,
ele vai ter que ter a expressão banco. Se eu criei o banco com o nome banco, sei lá, financeiro, eu não posso só chamar ele de financeiro. Eu tenho que colocar a palavra antes banco, aí vai ficar banco financeiro. É isso. É importante porque dependendo o operador que a gente estiver estudando, ele vai ter uma outra forma aqui de designação. Do banco comercial, basta a palavra banco. Não precisa ser banco comercial financeiro, entenderam? Basta banco financeiro. Show. Vamos continuar aqui então. Agora a gente entra nessa ideia aqui, justamente, ó. Lembra que eu falei que ele é autorizado a captar via depósito à vista ou a prazo. A gente vai entender então o que são as operações para entender o que é a captação. Bom, o banco ele pode ter 3 tipos de operações, tá? Que são as operações ativas, passivas e acessórias. As ativas são aquelas em que as instituições financeiras emprestam recursos aos agentes econômicos deficitários, os tomadores de recursos. São chamadas de operações ativas, pois representam ativos da instituição, um crédito a receber. Então lembra aqui que o banco, né, ele está aqui, né? De um lado a gente tem um agente deficitário e do outro a gente tem um agente superavitário. Até vou colocar, olha só, vamos fazer diferente aqui para ficar mais visual para vocês. Vou colocar o banco aqui, né? Beleza. E o agente deficitário vamos deixar ele no vermelho. A gente viu, né, que o banco ele atua pegando dinheiro do superavitário e emprestando para o deficitário. Quando ele está emprestando aqui para o deficitário, ele vai ter esse dinheiro voltando depois de um tempo, né? Isso é uma operação ativa do banco. Por que ativa? Porque é um ativo que ele tem, é um crédito a receber que ele tem dessa pessoa aqui. Afinal, ele emprestou, é um direito que ele tem receber de volta. Então, operação ativa. E do outro lado, né, obviamente, a gente tem o contrário. Nessa situação aqui, é como se o banco estivesse pegando o dinheiro emprestado. Então, ele pega o dinheiro emprestado, né, aqui do agente superavitário, mas depois ele tem que devolver. Ele tem uma obrigação. E aí a gente está falando de uma operação passiva, porque vai lá no passivo do banco. Então, olha só, são aquelas em que as instituições financeiras captam, guardem essa palavra, captam recursos de agentes econômicos superavitários. São chamados de operações passivas ou de captação, pois representam passivos da instituição, uma obrigação que ele tem de devolver esse dinheiro. Então, aqui a gente tem uma operação passiva para o banco, sempre sob a ótica do banco. Eu vou dar bastante ênfase nisso daqui, porque são muitas as questões de prova que tentam trocar o que é uma operação ativa e o que é uma operação passiva, tá? Então, na ativa, ele está remunerando seus recursos. Outro nomezinho importante, tá? Aqui, vou colocar em azul, ele remunera. Afinal, ele não está sendo remunerado pelo empréstimo que ele está fazendo? Sim, então, operações ativas também recebem esse nome. É como os bancos eles remuneram seus ativos. E operação passiva também recebe o nome aqui de captação. E tem as operações acessórias, que fogem dessa ideia de intermediação financeira, que são aquelas em que as instituições financeiras atuam como prestadoras de serviço. Nessas operações, as instituições são remuneradas por meio de taxas e de tarifas, tá? Por exemplo, né, quando a pessoa ela vai pagar um boleto no banco, existe a chamada intermediação financeira? Não. Mas um percentualzinho do valor daquele boleto, ele vai para o banco, porque ele está prestando esse serviço aí de fazer o pagamento. Estou dando um exemplo só para vocês entenderem. Mas a intermediação financeira mesmo são essas duas, ativas e passivas. Então, quando eu coloquei aqui que o banco está autorizado a captar, na verdade, eu estou falando que nas operações passivas do banco comercial, ele está autorizado a fazer depósito à vista ou depósito a prazo. E Renan, o que é o famoso depósito à vista e o que é o famoso depósito a prazo, né? Que os dois aparecem bastante. Depósito à vista é a conta corrente. Eu, como pessoa, agente superavitário, estou lá com R$ 500 sobrando. Se eu quiser, eu posso ir até o banco e depositar na minha conta corrente. Beleza, né? Eu pergunto, eu vou receber alguma remuneração por colocar esses R$ 500 lá na minha conta corrente? Olha,
no sentido literal da palavra, pelo menos, eu não receberia, tá? Porque conta corrente, elas não são remuneradas. Hoje existe, né, CDBs automáticos que ficam ali na conta e tudo mais, que acabam remunerando. Então a nossa prática hoje é um pouco diferente do que quando foi criado aqui. Mas a ideia é que as contas correntes elas não são remuneradas por juros. Então, levando ao pé da letra, né, o sentido literal de quando foi criado aqui a legislação, se eu colocar meus R$ 500 em uma conta corrente, eu não vou receber juros por isso. Mas, em compensação, eu posso ir lá até o banco e retirar esses R$ 500 a qualquer momento. Se eu coloquei hoje de manhã, eu posso ir hoje de tarde e retirar. Se eu coloquei amanhã de manhã e quiser tirar daqui uma semana, eu posso. Esse dinheiro que está em conta corrente, ele é livremente movimentável por mim a qualquer momento. Mas, olha só, né? Apesar de eu não receber dinheiro por isso, quando eu coloco os R$ 500 lá no banco, o banco ele pode pegar esses R$ 500 que eu coloquei sem obrigação nenhuma de me pagar juros por isso. Ele pode pegar esse dinheiro e emprestar para os agentes deficitários. Ele pode fazer isso, contanto que ele me pague quando eu for lá retirar o dinheiro. Percebam que os R$ 500 que eu coloquei, eles entraram para o banco, né, como um passivo. Não no sentido de que ele vai ter que me pagar juros por isso, mas no sentido de que ele vai ter que me devolver o dinheiro. E ele pôde emprestar esse dinheiro. Então, a operação de depósito à vista ou conta corrente é uma forma que o banco tem de pegar dinheiro e emprestar. E ainda tem o depósito a prazo. E no depósito a prazo, aí eu vou comprar um título do banco, né? Por exemplo, pode ser um CDB. E o meu dinheiro, né, agora ele vai ser remunerado por juros, que é o exemplo clássico ali da intermediação financeira que eu mostrei para vocês, tá? Eu coloco, por exemplo, R$ 1.000 em um CDB. Esse CDB ele vai ter um prazo pelo qual o banco vai ficar com esse valor que eu depositei. E depois desse prazo ele vai me devolver o dinheiro mais os juros. E durante esse prazo, obviamente, ele vai poder fazer a intermediação financeira. A diferença do depósito à vista é que ele é à vista no sentido que eu posso sacar a qualquer momento e ele não tem essa remuneração por juros. O a prazo é porque ele tem um prazo e eu vou receber a remuneração. O prazo, né, aí pode ser diferente aí de acordo com a aplicação financeira que a gente estiver falando. No exemplo que eu dei, né, 2 anos, 3 anos, é um exemplo aí da duração de um CDB, pelo qual o banco ele vai ficar ali com um passivo, né? Afinal, ele vai ter que me devolver o dinheiro e depois mais os juros. Então, são duas formas aqui que o banco tem de captar dinheiro, depósito à vista ou a prazo. E por que, de novo, eu estou dando ênfase nisso? Porque algumas instituições financeiras vão poder captar via depósito à vista e outras não. Depósito a prazo, todos os bancos podem captar, mas depósito à vista, apenas algumas instituições. Tá? E a gente já vai entender o porquê disso. Nós vamos continuar aqui então. Aí eu fiz uma síntese aqui para vocês das operações passivas e das operações ativas dos bancos comerciais. Depósito à vista, que é o chamado conta corrente. Depósito a prazo, daí eu coloquei alguns exemplos aqui para vocês, né? CDBs, certificado de depósito bancário é um depósito a prazo. Letra financeira também, mas teriam outros, tá? Teria LCA, LCI, são formas de depósito a prazo. Para quem está colocando dinheiro são investimentos, né? Mas para o banco é uma forma de captação de dinheiro, uma operação passiva. Emissões de certificados de depósito interfinanceiros, que é praticamente a mesma coisa que um CDB, só que aqui o banco está pegando dinheiro emprestado de uma instituição financeira. E nas operações ativas, que é aqui, ó, essa outra ponta aqui. Como é que o banco ele ganha dinheiro? A mais óbvia, né, é a que a gente viu, que é a concessão de empréstimos, mas tem outras. Abertura de crédito simples em conta corrente, que é o chamado cheque especial. Desconto de títulos, que é quando o banco ele antecipa um título para uma empresa, por exemplo. Operações de repasses e refinanciamentos. Concessões a gente já viu. Operações de crédito rural, câmbio e de comércio internacional. Ou seja, essas atividades aqui, vocês têm que lembrar, é como o banco ele vai ganhar dinheiro, né? Como ele vai remunerar os seus ativos. E aqui é como ele vai conseguir o dinheiro, né, para justamente fazer essas operações ativas. O que está daqui passa para cá e a diferença entre o que ele vai ter que pagar aqui e o que ele ganhou aqui é chamado de spread bancário, que foi o que a gente viu. Bom, passado isso, então, espero que vocês tenham entendido bem aí. Agora a gente vai focar justamente naquela ideia que eu falei que nem todas as instituições financeiras podem receber via depósito à vista. Podem captar, via depósito à vista. Apenas algumas.
E os bancos comerciais, eles fazem parte dessas instituições que podem captar via depósito à vista. Por essa razão, os bancos comerciais também são chamados de instituições monetárias. Outro nome que pode aparecer aqui também, eles também são chamados de instituições bancárias. Olha a definição. Os bancos comerciais são considerados instituições monetárias, pois possuem a capacidade de criar moeda através do depósito à vista. Olha que loucura, eles criam moeda. De maneira geral, quem cria moeda é o governo, né? É ele que vai colocar ou retirar moeda na economia. Mas as instituições que captam via depósito à vista, elas conseguem criar moeda. Por essa razão, elas são chamadas de instituições monetárias ou então instituições bancárias. Cuidado com esse termozinho aqui, instituições bancárias, tá? Porque a gente pode ter, por exemplo, um banco de desenvolvimento. Eu pergunto, ele é banco? Ele é banco. Ele capta via depósito à vista? Ele não capta via depósito à vista. Então, ele é uma instituição monetária? Não, ele não é, porque ele não capta via depósito à vista. Ele é uma instituição bancária? Ele não é uma instituição bancária, porque ele não capta via depósito à vista. Olha que louco. Ele é um banco, mas ele não é uma instituição bancária. A culpa não é minha, tá, pessoal? É que a doutrina, ela resolveu adotar instituição bancária como aquelas instituições que podem captar via depósito à vista e por isso criam moeda através da captação de depósito à vista. E fica meio confuso, porque o banco comercial é banco e é também uma instituição bancária. O banco de desenvolvimento é banco, mas não é instituição bancária, tá? Então, cuidado com isso. Mas eu sempre vou reforçar isso ao longo das aulas para a gente pegar bem, tá? Esse é só o primeiro contato, mas depois, conforme eu for batendo nessa tecla, acho que vai ficar mais claro para vocês. E agora eu vou mostrar como é que acontece essa criação de moeda para vocês entenderem o que é isso, tá? Pensem o seguinte, tem todo um fluxo aqui, né? Tá aqui o agente superavitário, que está com R$100 na mão. R$100 na mão, né? O que ele vai fazer? Vamos supor aqui que ele foi até o banco e depositou em sua conta corrente esses R$100, né? Depósito à vista, o banco acabou de fazer uma operação passiva. R$100 foi para a conta corrente, o banco captou. E o que o banco vai fazer com esses R$100? Bom, ele pode pegar esses R$100 e emprestar para uma outra pessoa. Agora essa outra pessoa tem os R$100, né? E essa pessoa aqui, ela estava precisando de dinheiro, não estava? Ela estava, um agente deficitário. Ela estava devendo para esse mercado aqui. E o que ela vai fazer agora? Ela vai pegar os R$100 aqui e vai pagar a dívida que ela tinha com esse mercado. Tá? Até aí tudo bem, né? Essa pessoa estava superavitária, depositou os 100, o banco pegou os 100 e emprestou e essa pessoa pagou uma dívida que tinha com o mercado. Eu pergunto, o mercado ele tá com R$100? Ele tá, não tá? Porque ele acabou de receber os R$100 dessa pessoa. Bom, o que o mercado ele vai fazer? Olha só, ele pode ir até o banco e depositar em sua conta corrente também esses R$100. E agora o banco ele vai ter duas contas correntes, cada uma com R$100. Os R$100 dessa primeira pessoa e os R$100 do mercado. E olha que bonito. O banco, né, ele já tem esses R$100 emprestado aqui, né, que foi emprestado com essa pessoa. Mas ele pode pegar esses outros R$100 aqui e emprestar para uma outra pessoa, que também pode vir aqui e pagar uma dívida com uma terceira pessoa. É a mesma lógica aqui de cima, né? Aí essa outra terceira pessoa aqui, que está aqui embaixo, o que ela vai fazer? Ela vai pegar e vai depositar também os R$100. Então, olha só, nesse momento aqui, a gente tem 3 contas correntes aqui com R$100 cada uma. A dessa pessoa, né, que foi o primeiro agente superavitário que depositou os 100, o mercado que depositou R$100 também, e essa outra pessoa aqui, que depositou também R$100. Só que, se os 3 forem sacar junto ao mesmo tempo, esse daqui e esse daqui, o banco, na verdade, ele só tem os primeiros R$100 aqui, né? Porque esse outro dinheiro aqui, esses outros R$200, eles foram criados de forma escritural, ou seja, eles não existem de forma física. Esse daqui é o poder de criação de moeda do banco. Isso daqui, galera, do jeito que está aqui, podia continuar de forma infinita, porque daí esses R$100 aqui iam ser emprestados para outra pessoa e esse valor ia circular na economia até voltar aqui para o banco, sabe? Se a gente não tiver um limitador, isso daqui vai acontecer de forma infinita. E, obviamente, isso daqui é ruim, porque chega no momento que uma
ou até não precisa ser todo mundo, né? Se 2 pessoas vão aqui sacar o dinheiro, o banco ele já não teria condições de fazer o pagamento. Aí o sistema financeiro ia quebrar. E além disso, quanto mais moeda colocada na economia, de forma como está acontecendo aqui, a tendência é que tudo que esteja em excesso acaba se desvalorizando. E quando a gente fala da moeda se desvalorizando, a gente está falando de inflação. Então, isso daqui também começa a gerar inflação. Esse daqui, o que eu coloquei aqui nesse fluxo aqui para vocês, é o poder de criação de moeda das instituições financeiras que podem captar através de depósito à vista, através de conta corrente. Isso daqui, de novo, reforço, do jeito que está aqui, não teria fim, seria infinito. Mas existe algo que a gente vai estudar mais para frente, chamado de depósito compulsório, que vai fazer com que esse poder de criação de moeda dos bancos comerciais diminua, seja limitado e que não aconteça de forma infinita. Então, você já começa a ter uma ideia do que é o depósito compulsório e depois, na aula específica do depósito compulsório, eu explico para vocês bem como é que funciona. Agora, é importante vocês lembrarem que aquelas instituições que captam via depósito à vista, via conta corrente, elas têm o poder de criar moeda, não moeda física, moeda escritural, né, que está ali no papel. E por conta disso, elas recebem o nome de instituições monetárias ou ainda instituições bancárias. Tá? Espero aí que tenha ficado claro para vocês. A gente termina e volta com as questões na sequência para tentar ver como é que isso aqui aparece em prova.